Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nesse texto, nós temos aqui alguns quadros. O primeiro, Jesus viu uma multidão longe de Deus, cansada, oprimida, sobrecarregada, ao ponto de estar aflita, exausta, em abandono, como ovelha sem pastor. E essas multidões também é realidade para nós hoje. Precisamos ter o olhar de Cristo para enxergarmos as multidões. Precisamos ter o coração de Cristo para amar essas pessoas. Precisamos ter as mãos de Cristo para ir e abençoar e abraçar estas pessoas. Tudo isso faz parte de um complexo chamado seara. No verso 37, nós temos aqui dois problemas. Veja lá. Então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande. O primeiro problema. Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus, nas suas últimas palavras aqui no mundo, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. As multidões estão nestes lugares. São as nossas searas, brancas para colheitas. E nós precisamos orar para que elas sejam alcançadas. E o Senhor Jesus, Ele está empenhado em usar a nossa vida, a sua vida, para chegar a essas multidões. Aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e ao redor do mundo. É incrível como nós temos ouvido relatos de como o Senhor Jesus tem se revelado aos muçulmanos, aos indígenas, em sonhos, em visões. Recebi um vídeo a semana passada de uma missionária perguntando se era verdade. Uma equipe missionária foi bem no interior do Amazonas para evangelizar uma tribo que nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Chegando lá, essa equipe foi recebida pelo cacique, que veio de encontro e disse: nós já esperávamos vocês. Vocês vieram nos ensinar o caminho. E a equipe ficou sem saber como vocês sabiam que íamos chegar. O homem de branco veio nos avisar que vocês iriam chegar para nos ensinar o caminho. Uma certa vez lá na aldeia, bem de manhãzinha, ainda escuro, nossos cachorros latindo, foi atender a porta, era um indígena que estava chorando, literalmente chorando. Nós o acolhemos e ele começou a compartilhar. Essa noite eu vi Jesus, eu sonhei com ele. Ele disse que eu estou perdido, que eu estou caminhando para o inferno, que eu preciso mudar de vida. E eu vim aqui para vocês ensinar o caminho. Oramos com ele. Ele entregou a vida para Jesus. Orem para que mais pessoas possam ir até onde estas pessoas estão. Ronaldo Lidório, nosso colega, ele listou 8 segmentos da sociedade brasileira menos evangelizados. O primeiro, os indígenas.
com mais de 1,7 milhão de pessoas carentes da palavra de Deus. O segundo, os ribeirinhos, os quilombolas, os ciganos, os sertanejos, os imigrantes, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, são a nossa seara. Ela é grande e cabe à nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ir levando o amor de Deus a estas pessoas. O segundo problema, os trabalhadores são poucos, infelizmente. O Senhor Jesus disse, os trabalhadores são poucos, não somente naquela época, continuam hoje também esta necessidade de obreiros. Temos mais de 100 mil igrejas evangélicas no Brasil que não conseguem suprir a carência de obreiros para serem enviados aos campos. Precisamos orar por vocacionados. E pode ser que você está aqui nesta manhã ouvindo esse desafio e o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Infelizmente, muitas das nossas igrejas não dão prioridade às mensagens que despertam vocacionados. Infelizmente, muitas igrejas não enviam os seus melhores. E os que são enviados, muitas vezes, não conseguem permanecer nos campos. Voltam, depois de 3 anos, por 3 motivos. Falta de preparo do obreiro. Falta de preparo da igreja, por falta de sustento. O Senhor Jesus está voltando. A necessidade de obreiros é muito grande. Vamos orar para que mais pessoas se prontifiquem. Digam sim para Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 38 nos aponta aqui uma solução, que já falamos um pouco. O Senhor Jesus disse, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai. Onde estão esses trabalhadores? Nas igrejas, aqui na IPVO e em muitas outras igrejas. Temos que orar para que eles sejam despertados. A igreja precisa constantemente reavaliar a sua posição em relação à grande comissão que o Senhor Jesus deixou para nós. Ide pregai, ide fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os, também entre os povos não alcançados, até aos confins da terra. Muitos não estão dispostos a irem em lugares difíceis. É muito sacrificioso. Mas lá tem pessoas que estão morrendo sem Jesus também. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você acredita nisso? Que esse é o desejo do coração de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Se você crê que o desejo de Deus é salvar a todos os homens, e que eles venham a conhecer ao Senhor Jesus como Salvador, e você não está interessado em evangelismo, em missões, há uma grande probabilidade de você não ter nascido de novo ainda. Pensa nisso. A igreja, disse o missiólogo, nunca deve se reunir para decidir se vai fazer missões, mas se vai ser igreja. Se é igreja, ela faz missões. A pergunta é:
Onde estão os homens e mulheres que oravam abraçados em globos terrestres, chorando, clamando por almas, por salvação, por obreiros? Será que não existem mais? Onde estão as mães que consagravam seus filhos ainda no ventre ao Senhor, ao exemplo de Ana, Susana Wesley, entre outras? Onde estão? Qual foi a última vez que você se dedicou à oração, ao jejum, como pessoa, como família, como igreja, para ouvir o Espírito Santo falar: separai para mim os seus Barnabés e Saulos para a obra que os tenho chamado? Já tem feito isso? Isaías, quando ouviu Deus falar: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode ser que você hoje esteja também ouvindo esta voz que vinda de Deus. Deus está procurando obreiros. Deus quer alcançar as multidões. Deus quer mandar para searas. Precisamos nos envolver nesta obra, porque esta é a missão de Deus. E na missão Caiuá, evangélica Caiuá, nós estamos constantemente orando por obreiros. E a missão evangélica Caiuá é um projeto missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, desta igreja também é a nossa missão. Vamos nos envolver nesta obra. Mas não pense que é uma coisa fácil. Muitas vezes é sacrificial. Mas vejam, desde o começo nunca foi fácil realizar a obra de Deus. Os que foram chamados pagaram um alto preço. Por exemplo, Abraão, antes de ser chamado amigo de Deus, literalmente levou seu filho à morte. O rei Davi, antes de subir ao trono, viveu em cavernas, fugindo para não morrer. João Batista, depois que disse: convém que ele cresça e que eu diminua, literalmente perdeu a cabeça, foi degolado. O que dizer de outros, como Pedro, crucificado de cabeça para baixo, Estevão, apedrejado, Paulo, degolado, João, mandado para a ilha de Patmos para morrer por causa do evangelho e do testemunho. Por isso, esses homens, para verem a glória de Deus, pagaram alto preço. Por que nós achamos que para nós tem que ser diferente? Mais fácil. O Senhor Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós hoje temos muito mais do que ele tinha naquele tempo como homem. E às vezes ainda reclamamos. Por isso, meus queridos, é muito importante atendermos também quando o Senhor Jesus disse: quem quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz. Na obra missionária nós temos que fazer isso cada dia. Cada dia tomar a sua cruz. Cruz é um lugar de morte. Lá o Senhor Jesus deu a vida por nós. E Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. A vida que eu tenho agora não é a minha mais, é a vida de Cristo. Roy Hansen, ele disse no seu livro: a vida que importa a Deus não é a nossa, é a vida de Cristo. Porque quando Ele morreu, nós perdemos o direito de viver. Como é que está a sua vida com Deus?
Você tem algum projeto missionário pessoal, familiar? Você está envolvido nos projetos missionários da sua igreja? Pensa nisso. Vamos orar? Curve a sua cabeça. O escritor argentino Ed Silvoso, em um dos seus livros, nos desafia a um exercício de fé. E agora todos em oração, cabeça baixa. Vamos fazer este exercício de fé agora mesmo. Gostaria de convidar pela fé a colocar o seu ouvido do lado esquerdo do peito de Deus e prestar atenção nas batidas do coração divino. Se você escutar bem, com muita atenção, você ouvirá 2 sons. Ninguém, todos. Ninguém, todos. Para que ninguém se perca, para que todos sejam salvos. Se você permanecer durante um bom tempo ouvindo as batidas do coração de Deus, o seu coração começará a bater no mesmo ritmo. E você começará a ver todos os seus parentes, amigos, vizinhos, colegas, que não são salvos, aparecerem na tela do monitor do seu coração. Você poderá ver os rostos deles, os seus nomes aparecerem. Você estará ouvindo a voz de Deus, para que ninguém se perca, para que todos sejam salvos. Se você continuar ouvindo a voz de Deus, então os países, as searas, as pessoas do mundo aparecerão diante de você. E as lágrimas de Deus brotarão nos seus olhos sobre um mundo de pessoas perdidas no fundo do poço, atolados no lamaçal do pecado, escravizados por Satanás. Você sentirá que a única razão da sua existência é viver para a salvação destas pessoas. Eu te convido, você está disposto a dizer para Deus: aqui está a minha vida, a se render a Deus? Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, te agradecemos pela tua tão grande salvação, que lá na cruz o Senhor comprou a preço de sangue. Não merecemos nada, mas a tua graça nos alcançou. E agora, Pai, olhando ao nosso redor tantas pessoas que carecem de ti, dá-nos condições físicas, espirituais, financeiras, para irmos a estas pessoas levando o teu amor, o teu perdão, a tua vida, para que eles possam experimentar também a bênção da salvação. Obrigado, Senhor, por esta igreja, pelo conselho missionário, pela visão missionária, por todos que estão aqui, os seus pastores e toda a liderança. Continue usando, Senhor, a tua igreja, para que a tua obra seja feita enquanto é dia, enquanto temos tempo. Pai, nesta manhã, estamos consagrando a ti mais uma vez as nossas vidas. Olha, Senhor, para dentro de cada coração. O Senhor conhece os intentos, os desejos, os alvos. E se tem pessoas aqui se rendendo a ti, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, pega este coração, Senhor. Confirma, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.